Existem muitas áreas da nossa vida que são motivos de muita atenção, mas no topo, sem dúvida nenhuma, são os relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos, entre esposa e esposo, com relação ao ambiente dos nossos colegas de trabalho, aos nossos irmãos na igreja, aos nossos irmãos e parentes. A gente sabe que dentro dos gabinetes pastorais e nas clínicas especializadas em saúde mental, psicólogos e psiquiatras, ouvem histórias muito semelhantes, a dificuldade que elas têm em se relacionar. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre como Jesus se relacionava com as pessoas, o que ele pensava sobre elas. Tá curiosa? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu venho dizer que o vídeo de hoje é para você. Então, vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Se você não me conhece, no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil, compartilho às vezes um pouco da minha rotina e também alguns versículos para vocês. E, por favor, se inscreva aqui no YouTube e também se inscreva no Spotify ou em outras plataformas de streamings. Vamos começar então? A gente precisa entender, primeira coisa, que uma das principais estratégias que Deus vai utilizar para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, são por meio dos nossos relacionamentos. Então, às vezes você está no ambiente de trabalho ou dentro da sua casa e você se questiona o tempo todo: Deus, por que tu tens permitido que eu tenha esse problema com essa pessoa, ou quais são as estratégias que eu preciso tomar para me relacionar melhor? Às vezes a gente até brinca, né? Parece que eu atraio, né? Que eu sou um para-raio de gente problemática, de narcisistas. Parece que eu tô o tempo todo, né, atraindo essas pessoas para mim. A questão, gente, é que nós precisamos pensar como Jesus pensou. E a palavra de Deus diz que nós temos, a partir do momento que o Espírito Santo, né, habita dentro de nós, que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz claramente em Gênesis que os homens, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E a gente, em João 2, 23, 25, tem um versículo chave que diz assim: por causa dos sinais que Jesus fazia em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos e não precisava que alguém lhe falasse a respeito da natureza humana, pois ele mesmo sabia o que havia no coração das pessoas. Jesus Cristo, ele sabia o que se passava dentro do coração das pessoas. Jesus sabe que nós somos pessoas inconstantes, infiéis, pessoas que muitas vezes buscam não pelo amor ou por quem Jesus é, mas porque estão querendo uma bênção especial, né? Porque querem uma cura, porque querem que tenha um relacionamento e um casamento restaurado, ou porque deseja prosperidade, ou quer ter uma vida melhor. E Jesus, ele, mesmo sabendo a raiz do coração humano, do coração humano, o que ele faz, né? Ele estava o tempo todo com as pessoas. Ele não abria mão dos relacionamentos. Isso é um ponto fulcral, gente, é um ponto chave para a gente começar, terminar o nosso dia. O tempo todo nós precisamos ter isso em mente. Quando Jesus conhece o coração humano e sabe que as pessoas se aproximavam dele por conta desses milagres que ele estava fazendo, nós também precisamos ter a sabedoria de saber que nós não podemos confiar nas pessoas, que muitas vezes, principalmente se você tem um cargo importante, ou se você é alguém que tem algo desejável aí nessa terra, porque muitas pessoas com posses têm tanta dificuldade em confiar nas pessoas, que elas dizem: eu tenho medo, eu não sei até quando é verdadeiro o interesse dessa pessoa por mim. Eu não convivo com pessoas assim, mas se você é essa pessoa, talvez você comece a pensar sobre isso, né? Então, quando nós nos aproximamos de Deus e nós começamos a meditar na palavra e pedimos a Deus
perspicácia, ele vai nos dando, né? A Bíblia diz, né? Peça para Deus, né? E peça sem duvidar, peça sabedoria para Ele, que Ele dá para quem deseja e nada vai lhes improperar, ou seja, não vai causar nenhuma dificuldade em nos conceder isso. Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos. Os que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que interessante. O alimento sólido, que é a palavra de Deus, quando acrescida da prática, ela vai fazer o que para você? Ela vai te dar o discernimento entre o bem e entre o mal. Vai saber, olha, essa pessoa aqui, ela não é uma pessoa confiável para sua filha e para o seu filho. Deixe isso muito claro, porque você tem autoridade sobre a vida dele. Ou vai dizer, não confie e não conte todos os seus segredos para sua amiga de trabalho, ou não comece um relacionamento amoroso, porque existe ali um interesse e não um coração puro e sincero. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é: não devemos confiar nas pessoas e clamar a Deus esse discernimento para saber o que se passa no coração delas. Mas aqui a gente não está falando daquele julgamento superficial em que a gente vai conjecturando por meio de pinceladas ou pequenas atitudes, ou pior, por aquilo que as pessoas, impressões alheias, ou pior ainda, porque você olhou e fala assim, não foi com a cara dela. Gente, onde está o discernimento e a sabedoria numa fala dessa? Não existe isso, né? E aí, Jesus ele ainda acrescenta lá em Mateus 26:31, então Jesus disse, essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus ele sabia que quando ele seria entregue, muitos o abandonariam, inclusive Pedro, que negaria ele, né? A gente sabe muito bem que o que aconteceu foi que as ovelhas do rebanho se dispersaram. E aí, agora a gente entra, né, num paradoxo. Se Deus disse que nós não devemos confiar nas pessoas, eu quero então jogar tudo pro alto. Não quero que todo mundo se lasque, não vou me casar, não acredito mais nos homens, já tô calejada, né? Aquela pessoa que não se abre mais, né? Não, nem sequer abraça. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando você vai dar um abraço na pessoa que você percebe que ela está completamente rígida, ou seja, bloqueada para se relacionar, né? Mateus 26:41 diz, vigiem e orem. Para que vocês não cedam à tentação, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Qual é o paradoxo e o antídoto aqui? Né? Não sei se eu falei certo. Paradoxo. É difícil essa palavra, né? Gente, eu tô percebendo, entre parênteses, que eu tô falando um monte de palavra errada, mas, gente, me perdoem. Esse vídeo ele não é editado, então, às vezes, o negócio sai. E se eu tiver que editar, ele não chega para você. Então, me perdoem aí as falhas. Voltando aqui, o que a gente precisa pensar? Que Jesus está dizendo assim, para nós, vigiem e orem. Quando é que Jesus falou isso? Ele falou quando ele estava prestes a ser entregue. E o que os apóstolos estavam fazendo ao pedido feito por Jesus? Jesus havia dito, orem comigo. E eles dormiram. Então, para que a gente não esteja dormindo ou para que a gente não seja displicente durante a nossa caminhada aqui na Terra, nós precisamos vigiar e orar o tempo todo. Então, vigiar por meio das nossas palavras, né? Vigiar por meio da nossa da administração do nosso tempo e dos nossos bens, vigiar com relação o convívio que nós temos com as outras pessoas, não dando brechas, não dando legalidade para o inimigo pintar e bordar na nossa vida, né? Como que a gente pode dar brecha para o inimigo? Por meio daquilo que a gente assiste. O que será que tem te escravizado, né? Por meio dos livros que a gente está lendo, por meio daquilo que a gente tem se alimentado, gente. Simples assim. Você tem andado na roda dos escarnecedores? Você tem vivido uma vida só buscando o desejo por bens materiais, olhando as pessoas só por meio daquilo que elas possuem? Que visão, gente, a gente está tendo mais limitada da vida. E aí, ele fala, né? Ai, que lindo, gente, essa versão. O espírito está disposto.
Ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de nós é como se ele tivesse assim escancarado, só esperando a gente alimentar, assim ó, com a boca aberta, esperando o alimento que a gente possa se nutrir corretamente. E agora a gente tem que pensar em um aspecto importante dos relacionamentos com Jesus, de Jesus com as pessoas. Ele não mostrava favoritismo, ele não fazia acepção de pessoas. Todo mundo que, olha o que a Bíblia fala, né? Pedro fala a respeito dele. Pedro reconhece o caráter de Jesus. Agora eu percebo de fato, né? Que tu não mostra favoritismo, mas aceita aqueles que o temem e fazem o que é justo em qualquer nação. Então, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa a sua idade, não importa aquilo que o seu passado. Todas as pessoas que fazem aquilo que é justo e temem ao Senhor, em qualquer nação, são acolhidas por Jesus Cristo. Classe social, gênero, origem ou passado não define você. E alguns exemplos, né, em que Jesus, em que esses encontros revelam o caráter de Jesus, como por exemplo, a mulher, uma mulher marginalizada, uma mulher injustiçada, uma mulher que seria apedrejada, humilhada, rejeitada e de repente Jesus vai lá e diz assim: olha, eu não te condeno, né? As pessoas estão querendo te condenar, mas eu não vou atirar nenhuma pedra em você. Então, nos nossos relacionamentos, a gente precisa ter um olhar de misericórdia com as outras pessoas, porque às vezes a gente está muito adiante em alguns passos e outras não. Então às vezes você pergunta: meu Deus, eu sou uma pessoa tão certinha, tenho as contas corretas, faço a minha planilha mensal, e o meu marido, gente, ele gasta, ou normalmente ao contrário, né? Mas existem também homens que só querem saber de tecnologia, carro, e não tem a menor cuidado, né, com os gastos pessoais. E a gente tem o exemplo de Jesus também, quando ele está com aquela mulher samaritana, né? A mulher samaritana era aquela mulher que Jesus oferece água viva para ela. A gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, era um povo ali rejeitado, né? Deixado de lado. Quando Jesus conversa com Zaqueu, que é um cobrador de impostos, alguém também que vivia o tempo todo, né, frente a olhares de reprovação e desprezo. E Jesus diz: olha, você vem comigo, que hoje eu quero ficar na tua casa. E a palavra diz que lá houve salvação, quando ele não rejeita os leprosos, os doentes, né, aqueles que têm doenças contagiosas, ele toca e purifica qualquer um que se aproxima dele com um coração bom e sincero. Jesus, ele quer você. Você que tem uma vida manchada, você que está com a vida sobrecarregada, com relacionamentos frustrados, você que está cansada de lutar sozinha, achando que pelos teus próprios esforços você vai conseguir vencer. Uma hora a força de vontade, ela se esvai, ela cessa. E aí? Vai ficar apenas a sensação de não conclusão? Por isso que a Bíblia diz, né, que você deve se achegar a Deus, e diz que todas as pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, vão receber alívio, vão encontrar descanso para as almas, porque o desejo de Deus é que nós possamos aprender dele, sossegar e descansar. Pensando ainda nesses relacionamentos, até as crianças, né, elas não ficam de fora, né? Quando lá em Marcos 10, 13 e 16, Jesus faz o quê? As acolhe, as abençoa, dizendo que o reino de Deus ele pertence
a essas, né? E é assim que nós devemos agir uns com os outros. Ele fala também do centurião romano. Então, existem, às vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, sabe, gente, de deixar de me aproximar de uma pessoa com posses por achar que ela me desdenharia ou que me olharia com acepção, sabe? Porque muitas vezes eu tô tão assim à toa, tal, e aí eu fico, ninguém vai me dar crédito, né? Não vou me aproximar. E a prova do centurião ali no relacionamento dele com Jesus mostra que nós devemos apenas cumprir o ID e sermos o tempo todo obedientes, né? É, Pedro, né, lá no livro de Atos, diz que tem uma passagem que ele tem uma visão, né? E aí nessa visão ele vê um lençol com vários tipos de animais e aí o anjo diz para ele matar e comer. E ele fala, eu não vou comer coisas impuras, né? Durante 3 vezes essa visão aconteceu quando ele estava em Jope e aí de repente chega alguns servos de Cornélio e que dizem, olha, o Cornélio quer falar com você. E aí nesse momento ele chega na casa de um gentio que já tinha um relacionamento muito próximo com Deus, mas não sabia ainda como ele iria obter a salvação. E quem teria o privilégio de compartilhar o evangelho com ele seria Pedro. Naquele momento, por meio daquela visão, ele entende que a palavra é para todo mundo, que não é destinada a apenas um povo. E quando Pedro vai lá e Cornélio conta, eu estava orando a Deus por volta das 3 da tarde, e aí Deus falou comigo e pediu para que eu enviasse alguns homens para conversar com você. Ele se deu conta que nós não devemos fazer acepção de pessoas em nenhum momento. Agora, minha pergunta para você: você faz acepção de pessoas? Você só quer ficar com a galerinha da sua igreja? Você não está aberta para conversar com ninguém? Não quer fazer novas amizades? Como que você tem agido? Isso é uma pergunta que precisa ficar no nosso coração. Jesus se relacionava com Lázaro, com Maria, com Marta, estava o tempo todo na casa das pessoas. Uma coisa que acontece muito, gente, que eu ouço bastante, é de gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade de levar pessoas na minha casa. Ou eu tenho, como que é, acabou minha bateria social. Eu confesso que eu sou um pouquinho assim, gosto da solitude, de ficar um pouco sozinha, mas nós estamos aqui na Terra para nos relacionarmos. Tem um livro que é do Daniel Guanais, chama Cuidar de Si. Ele é pastor, psicólogo, e também ele trabalha escreve artigos para o jornal Globo, O Dia e Jornal do Brasil. E ele diz o seguinte, que um dia chegou uma mulher no consultório dele e disse assim, eu sou uma mulher invisível. E aí ele falou, invisível como? Eu tenho olhado pra você, você tá usando um vestido azul, tô vendo que você tá com um brinco dourado, de estrela, você não é invisível, desculpa. E ele pensou no momento que ela poderia estar tendo alguma, como que fala? Algum distúrbio mental, né? Esquizofrenia, não sei. Só que aí ele olhou uma voz calma, né? Um espírito ali muito tranquilo, demonstrando total sanidade nas coisas que ela estava falando. E aí ela conta, eu sou invisível porque todas as pessoas que eu amo não notam o que eu faço. Elas não olham para mim. E essa mulher invisível, muitas vezes, somos nós. A gente passa pelas ruas, ninguém nos nota, a gente faz as coisas na nossa casa, ninguém agradece, ninguém se importa com a gente. E qual que é a palavra que eu tenho hoje para você? A primeira, se importe com as outras pessoas. Chame as pessoas pelo nome, olhe nos olhos, esteja disposta a oferecer uma ajuda ou simplesmente um bom dia com afeto. E uma outra coisa, lembre-se que Deus não abandona você, que você não está invisível aos olhos do Pai. O maior relacionamento que nós podemos ter é o relacionamento com Jesus Cristo. E Ele está disposto a te abraçar e te receber. Como isso se faz? Cornélio queria saber como que ele poderia encontrar Jesus. E Pedro foi usado para falar com essas pessoas. O que Pedro disse? Pedro disse, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele veio aqui na Terra e Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo sem pecado nenhum, para que você pudesse ter a certeza e esse presente da vida eterna. Que você possa nesse momento fazer uma oração e dizer, Senhor, eu acredito que tu morreste
na cruz por mim, pelos meus pecados, me perdoe. E eu quero ter um relacionamento verdadeiro contigo. Isso por meio da graça, que nós somos salvas, ou seja, apenas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Você não está invisível. E da mesma forma, não faça das pessoas que você ama pessoas invisíveis. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esta linda palavra. Obrigada porque o Senhor é um Deus que mostra que não faz acepção de pessoas. Nos ajude a sermos mulheres assim. Mulheres que olham além das nossas próprias necessidades, mas que pela prática, pelas boas obras e pela caridade, a gente demonstre o amor que nós temos por Ti, por meio do amor às outras pessoas. Tua palavra diz claramente: aquele que diz que ama Deus, mas não ama os seus irmãos, o amor de Deus não está em nós. Nos ajude, Pai, nos ensine a amar. Amar sem desejar algo em troca, pela simples essência do amor. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu desejo um excelente dia para vocês e até o nosso próximo vídeo.